Meu nome é Carla Mendes. Aos 32 anos, eu construí a Horizonte Inovações do zero. Uma empresa avaliada em 50 milhões de reais. Reais. Como proprietária secreta de 90%. Da empresa, decidi conscientemente trabalhar como gerente de nível médio, para entender verdadeiramente a cultura. Da empresa, Jonas Brandão, nosso CEO, estava firmemente convencido de que dirigia a empresa. Ele não tinha ideia de quem eu realmente era. Até o dia em que ele me chamou ao seu escritório e me demitiu. Sua expressão facial, quando eu sorri calmamente, ficará para sempre na minha memória. Antes de contar como eu, a partir dessa demissão, cheguei ao meu lugar de direito no topo, me digam nós. Comentários de onde vocês estão assistindo e cliquem em inscrever-se. Quiserem ouvir mais histórias sobre autoafirmação. Eu cresci em uma pequena cidade, no MED, interior de Minas Gerais, onde todos se conheciam. Meus pais tinham a loja de materiais de construção da cidade. Assim que aprendi a contar, eu já estava no caixa nos fins de semana. Eles me ensinaram que um bom negócio é mais do que apenas lucro. Trata-se de construir relacionamentos e dar uma contribuição real para bem da comunidade. Minha mãe sempre dizia: Carla, nunca se esqueça, cada funcionário é alguém que decidiu realizar o seu sonho junto com você. Quando consegui uma bolsa parcial para a USP, meus pais fizeram um refinanciamento da loja para me permitir estudar. Eu prometi a eles que faria esse sacrifício valer a pena. Mergulhei na ciência da computação. Passei inúmeras noites no laboratório. Minha colega de quarto, Natália, achava que eu era louca, mas ela não entendia o que realmente me movia. Eu não estava estudando apenas por notas, eu estava lançando as bases para algo maior. Após a formatura, trabalhei em uma startup promissora chamada Soluções Próximo Tech. A energia era contagiante, mas depois de apenas 6 meses o dinheiro acabou. Todos. Nós perdemos nossos empregos. Minha segunda experiência em startup na Deta. Flow não foi muito melhor. Os fundadores eram tecnicamente fortes, mas inexperientes em negócios. Observei como eles cometiam erros que poderiam ser facilmente evitados, até que, finalmente, venderam a empresa pedaço por pedaço. Esses contratempos foram dolorosos, mas instrutivos. Aprendi o que não fazer. E isso, muitas vezes, é mais importante do que saber o que fazer. Anotei cada erro em cadernos e jurei que um dia faria diferente. Esse dia chegou, mais rápido do que eu esperava, em uma conferência de tecnologia para mulheres. Em São Paulo, conheci Vitória Matos. Ela tinha acabado de vender sua terceira empresa de sucesso e queria apoiar fundadoras emergentes. Algo em minhas perguntas durante sua palestra chamou sua atenção. Ela me convidou para um café depois. Você pensa diferente, disse ela. A maioria pergunta como eu. Me torno bem-sucedida. Você perguntou: como se constrói algo que merece o sucesso? Vitória se tornou minha mentora nos meses seguintes, minha parceira de debate e, finalmente, minha primeira investidora. Quando mostrei a ela meu protótipo de um sistema de CRM revolucionário que antecipava as necessidades dos clientes. Por meio de análises preditivas, ela reconheceu imediatamente o potencial. Isso pode mudar como as empresas lidam com seus clientes, de quanto você precisa para começar. Com seu capital inicial, pedi demissão do meu emprego e trabalhei por 18 meses, no meu pequeno apartamento. Vivi de macarrão instantâneo e perseverança, digitando até meus dedos doerem e meus olhos arderem. O grande avanço veio quando o Banco Regional do Oeste iniciou um projeto piloto com meu software. A retenção de clientes deles aumentou 28% em apenas 3 meses. De repente, outras empresas começaram a ligar. Com o crescimento da Horizonte, tomei uma decisão em comum. Eu queria entender como minha empresa funcionava em todos os níveis, não apenas da perspectiva da liderança. Com o apoio de Vitória, estruturei a empresa de forma que eu possuía 90% das ações.
mas permanecia, anônima. Apenas meu advogado, Dr. Felipe Soares, sabia do meu verdadeiro papel. Incomum, disse Felipe, mas legalmente. Viável, você tem certeza de que quer. Isso? Eu tinha certeza, assumi o papel. De gerente de experiência do cliente, importante o suficiente para ter visão. De tudo, mas discreto o suficiente para não levantar questões. Assim, eu podia vivenciar a realidade da empresa, diretamente, sem filtros de relatórios. No terceiro ano, a Horizonte havia crescido para mais de 50 funcionários e estava avaliada em reais milhões de reais. Precisávamos de liderança experiente para o próximo passo. E foi aí que Jonas Brandão entrou em cena, formado em Harvard, sucessos em 3 grandes empresas de tecnologia no papel. Perfeito. Na entrevista, ele falou sobre colaboração e desenvolvimento de funcionários. Parecia entusiasmado com o produto, trouxe ideias inteligentes para o crescimento. Após consultar Vitória e Felipe, decidi contratá-lo como CEO com uma participação de 5%. Eu permaneci meu papel. O primeiro ano correu bem. Jonas trouxe estruturas, processos, recrutou talentos e garantiu parcerias valiosas. O valor da nossa empresa dobrou. Da minha posição, observei como ele superava desafios e valorizava a equipe. Eu estava confiante. A cultura que eu havia construído estava sendo mantida. Fiz amizade com colegas como Yasmin Indupnaj, marketing, e Caio do desenvolvimento. Compartilhávamos ideias, ríamos-nos. Happy hours, tínhamos a sensação de estar construindo algo significativo. Juntos, o setor começou a nos notar. Ganhamos o prêmio de inovação na feira de tecnologia regional. Jonas recebeu o prêmio. Eu aplaudi da plateia com minha equipe. Tudo parecia perfeito. Olhando para trás, eu deveria ter percebido os sinais de alerta mais cedo. Jonas, de repente, começou a ir a eventos sozinho, sem os membros da equipe que haviam trabalhado nos projetos. Pequenas mudanças nas políticas não eram mais discutidas. Em reuniões, notei que ele interrompia funcionárias mulheres com mais frequência do que os homens. Vitória aconselhou paciência quando compartilhei minhas observações. Documente tudo, mas dei espaço a ele. Nem todo bom chefe lidera da mesma maneira. Decidi continuar observando. Afinal, a empresa estava crescendo. Talvez fossem apenas dores do crescimento. Eu nunca poderia imaginar quão rápido tudo iria piorar. A primeira, falta de respeito clara durante nossa reunião de planejamento trimestral. Eu estava apresentando dados que mostravam como melhorias em nossa interface de usuário poderiam aumentar significativamente a satisfação do cliente. Quando Jonas me interrompeu no meio da frase. Carla, precisamos focar nas métricas de crescimento, não nesses números subjetivos de UX, disse ele, depreciativamente. Vamos para as previsões de vendas do Brian. Notei o olhar solidário de nossa diretora financeira, Guimarães, mas permaneci profissional. Na verdade, nossos dados mostram que uma melhor experiência do usuário está diretamente ligada a um aumento percentual nas renovações de contrato, nosso segmento, de receita mais lucrativo. Jonas assentiu impacientemente e mudou de assunto sem abordar meu ponto. Mais tarde naquela semana, ouviu apresentar meus resultados a um investidor em potencial como se fossem suas próprias percepções. Esse padrão se repetiu. Em reuniões, minhas sugestões eram ignoradas até que um colega homem as mencionava. Meus e-mails com pedidos de recursos para minha equipe ficavam sem resposta. Quando nossa estratégia de retenção de clientes foi premiada num setor, Jonas levou o crédito para si, embora minha equipe tivesse desenvolvido toda essa abordagem. Mais preocupantes foram as mudanças sutis em nossa cultura empresarial. A atmosfera colaborativa que eu havia construído começou a desmoronar. Jonas introduziu metas de vendas agressivas que colocavam a aquisição de novos clientes acima da satisfação dos
Clientes existentes, os funcionários. Trabalhavam regularmente nos fins de semana. Semana. Nossa política de férias. Ilimitadas virou uma piada. Ninguém mais se atrevia a realmente usá-la. Jonas começou a contratar ex-colegas que compartilhavam sua mentalidade intransigente. O mais problemático era Bruno Matos, que ele trouxe como diretor de vendas. Bruno zombava abertamente do trabalho da minha equipe. Experiência do cliente é um centro de custo, não um motor de lucro, disse ele. Durante uma reunião de orçamento, olhando diretamente para mim. É aí que deveríamos cortar, não investir. Ó, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que sempre foi tão importante para mim, desapareceu. Funcionários com famílias foram cada vez mais excluídos de projetos importantes, em favor daqueles que estavam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. 3 dos nossos membros originais da equipe pediram demissão em um mês. Meu projeto de melhoria da experiência do usuário, que a Vilha entregue resultados promissores, foi subitamente cancelado. Jonas redirecionou os fundos para uma campanha de marketing agressiva. Ideia de Bruno. No final do trimestre, meu orçamento foi cortado em 30% sem discussão. As consequências não. Demoraram a aparecer. Estávamos prestes a perder a sistemas integrados. Se um de nossos maiores clientes, o CTO deles, me ligou diretamente em vez de seguir o caminho oficial. Carla, o que está acontecendo aí? Ele perguntou. Tivemos uma reunião com seu CEO e ele descartou completamente nossas preocupações sobre a nova interface. Estamos considerando alternativas. Passei a semana seguinte inteira gerenciando danos, desenvolvi uma solução personalizada e consegui salvar o relacionamento comercial. Mas quando tentei discutir a situação com Jonas, sua assistente disse que ele estava muito ocupado. Meu terceiro pedido, de reunião sobre o alinhamento estratégico da empresa, também ficou sem resposta. A política interna tornou-se cada vez mais tóxica. Jonas formou um círculo íntimo, composto por Bruno e alguns executivos, com quem tinha reuniões informais em um barzinho. Aparentemente, decisões centrais eram tomadas lá sem o envolvimento dos chefes de departamento. Raquel Oliveira, nossa nova chefe de recursos humanos, e também uma contratação de Jonas, ajustou as políticas em favor da administração. O novo sistema de bônus, de repente, recompensava principalmente as vendas em detrimento da retenção de clientes. Meus aliados foram marginalizados. Caio foi substituído como líder do Departamento de Desenvolvimento, embora tivesse desenvolvido nosso produto principal. Maria Sampaio, nossa talentosa chefe de design, foi preterida em uma promoção em favor de um ex-colega, de Bruno com muito menos experiência. Em meio a tudo isso, minha amizade com Yasmin cresceu. Como gerente de marketing, ela estava passando por experiências semelhantes. Suas campanhas baseadas em dados foram ignoradas. Em vez disso, Jonas e Bruno insistiam em medidas barulhentas e ineficazes. Frequentemente, nos encontrávamos depois do trabalho para tomar um café, trocar preocupações e apoiar uma a outra. Não sei quanto tempo mais aguento isso. Ela me confidenciou uma manhã. Tudo o que construímos está sendo destruído por ganhos de curto prazo que nos prejudicarão a longo prazo. O estresse começou a me afetar. Eu dormia mal, tinha dores de cabeça tensionais e fins de semana, me pegava constantemente, checando e-mails com medo de perder uma nova escalada em nossas conversas semanais. Vitória me lembrava que, como acionista majoritária, eu tinha opções. Você pode demiti-lo a qualquer momento, disse ela. Não é hora de se revelar. Mas eu hesitei. Eu havia escolhido esse arranjo em comum de propósito e queria ver se a situação
poderia melhorar sem medidas drásticas. Talvez Jonas pudesse funcionar como CEO, com limites mais claros e melhor. Comunicação. Continuei documentando tudo e, paralelamente, desenvolvi planos estratégicos para diferentes cenários. Após semanas de insistência, finalmente, consegui uma reunião individual com Jonas. Cheguei bem preparada, com dados, que mostravam como nossa satisfação do cliente havia caído 15 pontos desde os cortes no orçamento e como isso estava ligado à queda na taxa de renovação de contratos. Eu aprecio sua preocupação, Carla, disse Jonas após minha apresentação, enquanto se recostava relaxadamente em sua cadeira. Mas acho que você está reagindo emocionalmente a mudanças que são necessárias para o nosso crescimento. Precisamos nos concentrar na aquisição agora. Sua área é importante, sim, mas não estratégica. Seu tom condescendente deixou claro que ele não estava realmente me ouvindo. Quando me levantei, ele acrescentou algo. Que só. No curso do nosso crescimento, precisamos de pessoas que possam se adaptar a novas prioridades. Espero que você seja uma delas. Essa frase de Jonas soou para mim como uma ameaça, velada. Quando voltei para minha mesa, percebi que um confronto aberto seria inevitável. Eu só não imaginava que aconteceria tão rápido. O gatilho foi uma oportunidade surpreendente. O Grupo Global, um dos maiores conglomerados do Brasil, manifestou interesse em implementar nosso software em toda a empresa. Seria de longe o maior negócio da história da Horizonte, com o potencial de nos transformar de uma startup de sucesso em um líder de mercado da noite para o dia. O que Jonas não sabia. O CTO do Grupo Global, Tiago Almeida, tinha sido meu colega de faculdade na USP. Havíamos mantido contato esporádico ao longo dos anos. E ele sempre acompanhou minha carreira. O primeiro e-mail dele veio direto para mim, não pelo canal de vendas oficial. Carla, estamos avaliando novas soluções de CRM e lembrei das suas abordagens inovadoras na Horizonte. Teria tempo para uma apresentação? Encaminhei imediatamente a mensagem para Jonas e Bruno, mencionando minha conexão com Tiago. Eu esperava que Jonas ficasse feliz com esse contato promissor, mas em vez disso, descobri que havia sido excluída da primeira reunião de estratégia. Quando apareci, mesmo assim, Jonas mal conseguiu esconder seu descontentamento. Carla, esta é uma reunião de vendas, as estratégica de alto nível. Seu departamento será envolvido quando for necessário, disse ele, friamente. Permaneci calma e deslizei uma pasta pela mesa. Compilei informações centrais sobre a integração de sistemas do Grupo Global. Elas influenciam diretamente como devemos posicionar nosso produto. Jonas folheou os documentos superficialmente e dispensou. Ainda não chegamos a esse ponto. Agora ele é sobre a visão geral. No entanto, quando Tago se juntou, a videochamada minutos depois, sua primeira pergunta foi: a Carla está na chamada hoje? Ela conhece nossa infraestrutura técnica melhor do que ninguém. Jonas teve que me incluir à força e vi seu maxilar enrijecer quanto. Mas Tiago dirigia suas perguntas, especificamente para mim, no final da conversa. Tago pediu explicitamente que eu liderasse a equipe de apresentação para o conselho deles. Carla estará envolvida, é claro, garantiu Jonas com um sorriso forçado. Mas assim que a chamada terminou, seu tom mudou drasticamente. Da próxima vez, você me informa antes de trazer contatos pessoais para projetos de clientes, disse ele rapidamente. Bruno vai assumir a liderança deste negócio. Você se reporta a ele. O que se seguiu foi uma campanha de sabotagem sistemática de 3 semanas. Bruno marcou reuniões de planejamento importantes deliberadamente, em horários em que eu estava ocupada. E-mails importantes do Grupo Global, só, me eram encaminhados pouco antes do prazo. Conteúdos da minha preparação foram alterados sem consulta e meu
acesso a certos documentos do projeto. Foi restrito, apesar de todos esses. Obstáculos, trabalhei à noite e nos fins de semana para preparar uma apresentação. Impecável. Entrei em contato direto com Tago para esclarecer seus requisitos em detalhes e coordenei com nossa equipe técnica uma solução sob medida para seus sistemas. No dia da apresentação, cheguei 1 hora, mais cedo à sede do Grupo Global, apenas, para descobrir que Jonas já estava lá. Quando entrei na sala, ouvi-o explicando o nosso conceito de integração ao conselho, palavra por palavra, do meu documento preparado. Quando ele me viu, disse apenas: "Ah, Carla, que bom que você está aqui." Eu estava justamente explicando os detalhes técnicos. Sentei-me profissional sorrindo e esperei pelo momento certo. Ele veio, quando o CEO do Grupo Global perguntou sobre possibilidades de personalização para seus fluxos de trabalho. Jonas começou com declarações gerais sobre nossa arquitetura flexível, mas Tiago interrompeu. Talvez a Carla possa responder a isso. Ela conhece os detalhes técnicos melhor. Nos 30 minutos seguintes, eu conduzia a apresentação, corrigia imprecisões e respondia todas as perguntas com precisão. No final, ficou claro quem realmente conhecia o produto por dentro e por fora. O Grupo Global pediu outra demonstração com a condição de que eu a liderasse. No elevador, após a reunião, o silêncio reinou. No saguão, Jonas finalmente disse: "Bom trabalho lá, hein? Acima, mas da próxima vez, siga a minha liderança e não me apunhe pelas costas." "Oh, eu não te expus", respondi calmamente. "Eu apenas forneci informações corretas. Isso não é crucial se queremos ganhar. Este cliente?" Ele não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. 2 dias depois, e-mail do Grupo Global chegou para Jonas, comigo em cópia. Eles elogiaram explicitamente a apresentação e destacaram como minha expertise havia dissipado suas preocupações. Eles queriam começar com um projeto piloto. Jonas me chamou imediatamente ao seu escritório. "Você me expôs na frente do cliente." Ele sibilou sem esconder sua raiva. "Não foi minha intenção", eu disse, calmamente. "Eu queria ganhar o contrato. Você minou minha autoridade de propósito. Esta empresa precisa de uma voz unificada, a minha voz. Nossa responsabilidade principal é com nossos clientes e funcionários", respondi, sabendo naquele momento que o jogo havia mudado. Respondi calmamente que às vezes é importante reconhecer quando outra pessoa tem conhecimento técnico mais específico. Sua resposta foi rápida e afiada. Sua tarefa é apoiar as decisões da liderança, não questioná-las. Se você não pode fazer isso, deveria se perguntar se a Horizonte ainda é o lugar certo para você. Mantive minha postura, mas quando voltei para minha mesa, estava claro. As ameaças não estavam mais veladas naquela noite enquanto fazia horas extras. Encontrei acidentalmente um documento no servidor compartilhado. Descrevia planos para reestruturar meu departamento. 3 posições centrais seriam cortadas, outras redistribuídas. Meu próprio papel seria significativamente reduzido em responsabilidade e influência. O documento foi redigido por Bruno, mas Jonas estava registrado como o último editor. Na semana seguinte, fiz descobertas ainda mais perturbadoras. Encontrei evidências de que Jonas havia introduzido práticas contábeis questionáveis com o objetivo de acelerar artificialmente as receitas para fazer os números trimestrais parecerem melhores. Quando abordei o assunto com cautela com nossa CFO, Diana, ela reagiu hesitantemente. "Eu já expressei minhas preocupações ao Jonas", disse ela baixinho. Ele disse que era a prática comum do setor. Quando confrontei Jonas diretamente sobre essas preocupações éticas, ele respondeu em tom condescendente: "Você claramente não entende nada de modelos de negócios modernos. São estratégias financeiras sofisticadas, não questões morais. Talvez seja melhor você ficar com suas pesquisas de
clientes e deixar as decisões de negócios reais para pessoas com A, formação adequada. Quando saí de seu escritório, eu sabia que estava diante de uma escolha, ou eu intervinha para salvar a empresa que eu construí ou me tornaria cúmplice de sua transformação em algo que eu não reconhecia mais. A escolha era clara, mas eu nunca esperei que Jonas desse o primeiro passo. Quando entrei no escritório naquela terça-feira, de manhã senti imediatamente que algo estava errado. A atmosfera estava tensa. As conversas silenciavam assim que eu passava e vários colegas desviavam o olhar. Em minha mesa havia um convite para uma reunião 9 horas da manhã com Jonas e Raquel do RH, sem pauta, sem explicação, enquanto lia. O convite recebi uma mensagem da Yasmin. Reunião executiva secreta ontem à noite, a portas fechadas. Tenha cuidado. Respirei fundo e me concentrei na apresentação para o cliente que tinha pela frente. O que quer que viesse, eu enfrentaria com dignidade, pontualmente. Às 9 horas, bati na porta de Jonas. Lá, dentro, ele estava sentado atrás de sua mesa. Raquel estava ao lado dele. Segurança que eu não conhecia e esperava, perto da porta. Meu estômago se contraiu, mas permanecia externamente. Calma, e me sentei. Carla, começou. Jonas, com uma voz distante. Após uma análise cuidadosa de nosso alinhamento estratégico, chegamos à conclusão de que sua posição não se encaixa mais em nossos objetivos de longo prazo. Raquel deu um passo à frente e me entregou um envelope, que está um acordo de rescisão, com uma indenização de 2 semanas de salário, com a condição de que você assine um acordo de confidencialidade e não depreciação. Jonas continuou com um discurso, aparentemente ensaiado sobre cultura, desempenho, falta de adaptação, acusações que nunca haviam sido mencionadas antes. Eu ouvi em silêncio. As acusações eram vagas, mas com detalhes suficientes para ferir. Foi uma demonstração perfeita de desmonte profissional. Quando ele finalmente fez uma pausa, perguntei calmamente: posso responder a esses pontos? Não há nada a discutir, respondeu Jonas. A decisão é final. O segurança irá acompanhá-la enquanto você arruma suas coisas. Então, veio a frase que ele aparentemente estava esperando para dizer. Nós não. Precisamos mais de você. Limpe sua mesa e vá embora. Silêncio. Ele esperava. Lágrimas, raiva, súplicas. Em vez disso, eu sorri calmamente. Isso o irritou. Você deveria reconsiderar essa decisão, eu disse baixinho. Jonas riu, com desprezo. A decisão é final. Se você criar problemas, reteremos a indenização. Levantei-me lentamente, ajustei meu blazer. Estou ansiosa para vê-lo na próxima Assembleia de Acionistas. Uma breve expressão de incerteza passou por seu rosto, então ele se recuperou. Não, será necessário. Suas opções de ações não são válidas, já que você foi demitida por justa causa. Eu apenas senti, virei-me e segui o segurança. Enquanto caminhávamos pelo escritório, aberto, senti os olhares dos meus colegas. Alguns se viraram, outros me lançaram olhares solidários. Yasmin se aproximou, mas o segurança se interpôs. Por favor, leve apenas itens pessoais. Propriedade da empresa deve ficar. Peguei meu diploma da USP Dourado, uma foto de família e algumas lembranças. Enquanto os colocava em uma caixa, Yasmin se aproximou de mim novamente. Os documentos para a apresentação do Grupo Global hoje à tarde, disse ela em voz alta, mas me entregou discretamente. Alguns documentos de clientes em que havíamos trabalhado juntas, o segurança. Estava prestando atenção apenas na caixa, não no que Yasmin me entregava. Agradecia a ela com um olhar. Continuei a arrumar minhas coisas com calma. Ao me aproximar da saída, caminhei de cabeça. Erguida, encarei os olhares dos meus colegas e até sorri. Eu não daria a Jonas o prazer de me ver quebrada. Da janela de seu escritório, Jonas observou.
Minha saída com um ar satisfeito. Ele. Não tinha ideia do que eu esperava. Nó. Meu carro, sentei-me imóvel por um momento, as mãos firmes no volante. Agora sozinha, tudo me atingiu de uma vez. Raiva, humilhação e, estranhamente, alívio. O confronto que eu temia há tanto tempo finalmente havia chegado. Deixei os sentimentos fluírem por 5 minutos. Então, respirei fundo, liguei o carro e atendi meu celular que tocava. Era Caio, seguido por 3 outros. Colegas, chocados e expressando o seu apoio. Pouco depois, recebi uma mensagem da assistente de Jonas. Seus itens pessoais serão enviados para seu endereço residencial. Por favor, confirme o recebimento. Essa frieza era chocante. Em vez de ir para casa, dirigi direto para o escritório do Dr. Felipe Soares. Eu já o havia contatado do estacionamento e ele já estava me esperando. Eles realmente a demitiram? Ele perguntou incrédulo. Depois que descrevi o que havia acontecido. Sim, demitiram a acionista majoritária da empresa. Confirmei calmamente. E, agora precisamos reagir. Somente quando? Felipe saiu da sala para fazer algumas ligações. Eu finalmente deixei-as lágrimas caírem. Não de tristeza, mas de frustração e determinação. Eu ajudei a construir esta empresa, investi toda a minha energia nela e agora ela estava sendo tirada de mim por alguém que havia apenas como um trampolim na carreira. À noite, Vitória veio me visitar. Ela ouviu pacientemente, enquanto eu relatava tudo o que havia acontecido. Então ela fez a pergunta decisiva: o que você realmente quer, Carla? Não o que seria justo ou o que deveria acontecer, mas o que você quer? Pensei por um momento antes de responder. Eu quero minha empresa de volta. Não por vingança, mas por quê? Jonas está atraindo tudo o que há. Esse horizonte um dia representou. Nossos funcionários merecem mais. Nossos clientes também. Eu preciso salvá-la, antes que seja tarde demais. Então é hora de mostrar ao mundo quem você realmente é, disse Vitória suavemente. Olhei para os papéis espalhados na minha mesa de jantar, provas do mal, comportamento de Jonas e métodos questionáveis. Naquele momento, a decisão foi tomada. Eu não queria apenas minha empresa de volta, eu queria restaurar sua alma. Na manhã seguinte, às 7h30, eu já estava no escritório de Felipe. O tempo estava correndo. Felipe havia revisado o acordo de acionistas e confirmado o que eu já sabia. Como acionista majoritária, em caso de suspeita fundamentada de irregularidades financeiras, eu poderia convocar uma reunião extraordinária do Conselho com apenas 24 horas de antecedência. O Conselho atual é composto por Jonas, você, representada anonimamente por mim, Vitória, e 2 acionistas minoritários, explicou Felipe. Com os documentos que você coletou, temos motivos mais do que suficientes para convocar a reunião. Elaboramos um convite formal com a justificativa, preocupações com relatórios financeiros e governança corporativa. Felipe mandou entregar por um mensageiro a todos os membros do conselho antes das 9h. A reunião foi marcada para o dia seguinte, às 10 horas. Agora que a máquina jurídica estava em movimento, começamos a proteger as provas. Contatei Caio Martins, nosso especialista em TI, que sempre foi simpático comigo. Sem revelar meu papel de proprietária, descrevi minha preocupação com possíveis manipulações financeiras e perguntei se ele poderia ajudar a proteger certas comunicações por e-mail. Eu estava me perguntando quando alguém notaria, disse Caio surpreendentemente. Eu venho documentando atividades, suspeitas há meses, registros, financeiros apagados, documentos com datas retroativas. Eu guardei cópias, porque tudo isso não me parecia certo. Até o meio-dia, Caio havia nos entregado dezenas de arquivos protegidos que comprovavam os procedimentos problemáticos de Jonas, e-mails com instruções para a equipe financeira antecipar receitas, números,
de usuários inflados para investidores, bem como comunicação com Bruno sobre a remoção direcionada de funcionários. Críticos. Felipe assobiou baixinho. Isso. Vai além de táticas de negócios agressivas. Algumas dessas coisas podem beirar a fraude de valores mobiliários, especialmente para uma empresa que busca capital. Com os documentos em mãos, voltei-me para as alianças estratégicas. Organizei reuniões confidenciais com nossos 2 acionistas minoritários número. Conselho, Mônica Wagner e Tomás Franco. Ambos haviam investido cedo porque acreditavam no meu produto e na minha liderança, mas me conheciam apenas indiretamente através de Felipe Como, contato da fundadora anônima, Mônica. Ficou chocada com as evidências. Eu já tive um mau pressentimento no último relatório trimestral. Os números pareciam bons demais, mas que seja tão sistemático. Tomás foi mais pragmático. E o quê? Acontece após a destituição de Jonas. Quem assume? Então isso eu explicarei na reunião, eu disse sem revelar minha identidade. À tarde, eu tinha seus votos. Garantidos. Em seguida, falei com Diana Guimarães, nossa CFO, como eu. Suspeitava, ela também estava. Desconfortável com os métodos de Jonas, mas se sentia atropelada. Ele sempre. Tinha alguma explicação que fazia tudo parecer legítimo. Ela me disse em um café longe do escritório, mas em algum momento não pude mais ignorar o padrão. Documentei tudo para minha própria proteção, caso os órgãos reguladores aparecessem. Seus documentos foram a última peça do quebra-cabeça, agora que os votos estavam garantidos e as provas coletadas, preparei-me para as possíveis consequências nos negócios. Fiz ligações discretas para nossos 3 maiores clientes, incluindo o Tago do Match Grupo Global. Expliquei a situação com cautela, mas enfatizei que o serviço estaria garantido mesmo durante uma mudança de liderança. Aconteça o que acontecer aí, Carla. Trabalhamos com a Horizonte por causa do produto e das pessoas como você que entendem nossas necessidades, assegurou-me Tago. Mantenha-nos informados. Nossa parceria não está em questão. Vitória me ajudou a contatar nossos investidores originais. Explicamos que problemas sérios de governança haviam sido descobertos e estavam sendo ativamente resolvidos. O apoio contínuo dele seria crucial. Nos dias seguintes, Vitória me levou às compras à noite para o que ela chamou de meu traje de reconquista. O poder não se mostra apenas em palavras, disse ela enquanto eu provava um terninho de lã fria cor de grafite feito sob medida, mas também em como você se apresenta. Amanhã você não. Está apenas pegando sua empresa de volta, você está aparecendo publicamente, como sua verdadeira líder pela primeira vez. Quando me olhei no espelho, mal me reconheci. A gerente discreta de antes havia desaparecido. A mulher que me encarava irradiava autoconfiança calma e autoridade real. Ao chegar em casa, pratiquei minha declaração. Pensei em respostas para possíveis objeções, para acusações sobre meu disfarce, para dúvidas sobre minha qualificação de liderança e para perguntas sobre a visão futura da empresa. Felipe havia me preparado intensamente para manter a calma. Não importava o quanto Jonas provocasse. Quanto mais serena você permanecer, mais ele se perderá, ele disse. Seu controle exporá a insegurança dele. Apesar de toda essa preparação, à meia-noite, o pânico me atingiu. Eu estava realmente fazendo a coisa certa? Os funcionários me culpariam pela minha reserva? Eu estava realmente pronta para sair dos bastidores para o centro das atenções? A responsabilidade parecia imensa. Liguei para meus pais, algo que eu havia negligenciado nas últimas semanas por causa do trabalho. Você construiu essa empresa do nada, lembrou. Meu pai, o fato de você estar sequer pensando se está fazendo a coisa certa mostra exatamente que você merece liderá-la. Minha mãe completou com sua clareza típica. Às vezes, as decisões mais difíceis são as mais necessárias.
Você criou algo para ajudar as pessoas. Não deixe que isso prejudique as pessoas. Agora, as palavras deles me deram sustentação. Peguei meu plano de negócios original e li a declaração de missão que eu havia formulado uma vez. Criar tecnologia que fortaleça as conexões humanas nos negócios, desenvolvida por uma empresa que vive exatamente esses valores. Em meu diário, escrevi naquela noite: amanhã não é sobre vitória ou derrota, não é sobre Jonas ou eu, é sobre salvar o coração do que construímos e honrar as pessoas que ajudaram a construí-lo. Na manhã da reunião, minha mente estava clara. Vesti meu novo terninho, usei uma maquiagem discreta e prendi meu cabelo, em um coque simples e elegante. Nervosismo da noite anterior havia dado lugar a uma determinação tranquila. Antes de sair do meu apartamento, liguei para Yasmin. Como está o clima aí? Perguntei. Caos total, ela respondeu. Jonas convocou uma reunião geral ontem. Ele disse que você estava minando a cultura da empresa. E Diana fez algumas perguntas bem direcionadas sobre os números para as quais ele não tinha respostas claras. Muitos não acreditam na versão oficial dele. Aguentem firmes, eu disse calmamente. Algo vai mudar em breve. Com todos os documentos organizados, a apresentação preparada e minha vontade. Fortalecida, me dirigia à sede da empresa, desta vez para uma reunião, muito diferente daquela que Jonas havia planejado. A sede da Horizonte Inovações. Ocupava 3 andares em uma moderna torre de vidro na Avenida Faria Lima. Eu havia decidido uma vez onde o escritório ficaria, como seriam as salas, até as citações nas paredes. Eu ajudei a escolher. Uma delas, exibida com destaque no lobby, era minha. A inovação começa com o ouvir, não com o falar. Jonas nunca perguntou de quem era. Quando cheguei à área de segurança, o guarda me reconheceu e hesitou. Senhora Mendes, pensei que não trabalhasse mais. Aqui, estou convidada para uma reunião do conselho, eu disse, amigavelmente. Dr. Felipe Soares está me esperando. Antes que o guarda pudesse reagir, Verônica, a assistente de Jonas, veio apressadamente em minha direção. Carla, você não pode estar aqui. Tenho instruções claras para não deixá-la entrar. Nesse momento, Felipe saiu do elevador. Ela é minha convidada. Convidada para a reunião extraordinária. Como advogado da empresa, autorizei sua participação. Os olhos de Verônica se arregalaram, mas o Sr. Brandão disse explicitamente: eu recomendo que você revise o acordo de acionistas, interrompeu Felipe, calmamente. Quem impede alguém de participar legitimamente corre o risco de consequências legais, visivelmente. Insegura, ela se afastou. No elevador, Felipe disse baixinho: Jonas já está na sala de reuniões. Ele está tentando cancelar a reunião desde cedo. Meu coração batia forte, mas meu semblante permaneceu calmo. Felipe abriu a porta, exatamente no momento em que Jonas estava no meio de uma frase. Esta reunião é desnecessária e baseada em um mal-entendido de práticas de negócios comuns. Solicito que a encerremos imediatamente. Ele parou abruptamente quando me viu. O silêncio tomou conta da sala. Vitória, no final da mesa, reprimiu um sorriso. Mônica e Tomás trocaram um olhar. Os advogados da empresa pareciam irritados. O que ela está fazendo aqui? Sibilou. Jonas, ela foi demitida. Ela não tem nada que estar aqui. Felipe deu um passo à frente e colocou uma elegante pasta de couro sobre a mesa. Na verdade, ela tem todo o direito de estar aqui, mais do que qualquer outra pessoa, disse ele, calmamente. O que isso quer dizer? Perguntou Jonas, completamente perplexo. Felipe abriu a pasta e tirou um documento. Esta é a estrutura de propriedade oficial da Horizonte Inovações. Carla Mendes possui 90% das ações da empresa. Ela é e sempre foi a fundadora e acionista majoritária. O advogado corporativo da empresa
Examinou o documento com a testa franzida. Isso parece estar correto. A senhora Mendes é claramente a acionista, majoritária de acordo com estes documentos. O rosto de Jonas perdeu toda a cor, quando o significado dessas palavras o atingiu. Ele olhava alternadamente para o documento e para mim, sem palavras, pela primeira vez desde que o conheci. Caminhei calmamente até o lugar vago em frente a Jonas e me sentei. Obrigada, Felipe. Agora que meu papel está esclarecido, podemos continuar. Isso é impossível, gritou Jonas. Você é a gerente do departamento de clientes. Como você pode possuir a maioria? Dirigi meu olhar para todos na sala. Eu fundei a Horizonte Inovações há 5 anos. No meu apartamento. Eu desenvolvi o produto principal, ganhei os primeiros clientes e construí a primeira equipe, quando precisávamos de alguém com experiência em gestão. Eu trouxe Jonas como CEO, mas sempre mantive o quê? Controle da empresa para entender a cultura e os processos por dentro. Vitória interveio. Eu posso confirmar. Isso, fui a primeira investidora da Carla e sou sua conselheira desde então. A perplexidade de Jonas se transformou em fúria. Isso é um jogo armado. Você se infiltrou. Isso é enganação, fraude. De forma alguma, interveio Felipe. É absolutamente legal que a proprietária trabalhe em outra função, em sua própria empresa. Todos os documentos estão devidamente registrados, todos os impostos pagos. Jonas se virou para Mônica e Tomás. Vocês sabiam disso? Tomás balançou a cabeça. Sabíamos que a fundadora queria permanecer anônima por razões estratégicas e respeitamos isso. Os resultados falavam por si. Jonas ficou vermelho de raiva. Não se pode dirigir uma empresa espionando seus funcionários. Eu levei a Horizonte aonde ela está hoje. Eu dobrei o valor da empresa, ganhei grandes clientes e construí uma equipe de ponta. Isso é parcialmente verdade, respondi, calmamente. Algumas mudanças foram positivas, mas outras alarmantes. É por isso que estamos aqui. Abri meu notebook e compartilhei a tela com a sala de conferências. Estes e-mails mostram como você instruiu a equipe financeira a manipular os períodos de faturamento para inflar artificialmente os números do trimestre. São procedimentos normais de gerenciamento de receita, defendeu. Jonas, Diana, que havia entrado na sala, sem ser notada, disse: Isso vai muito além das práticas aceitáveis, isso é, relatório enganoso. Mostrei o próximo slide. Aqui vemos os números de usuários internos em comparação com os comunicados aos investidores. Uma discrepância de mais de 30%. Projeções futuras, replicou Jonas rapidamente. Apresentadas como fatos atuais, observou Felipe II. Nos 30 minutos seguintes, apresentei provas abrangentes de má gestão, irregularidades financeiras e comportamento de liderança tóxico. Uma pesquisa interna mostrava uma queda de 40% na satisfação dos funcionários. Perdas de clientes podiam ser diretamente atribuídas às decisões de Jonas e à cultura empresarial. Antes, colaborativa estava quase destruída. Então, Yasmin entrou na sala com uma pasta. Aqui estão os feedbacks mais recentes dos clientes. Ela me entregou, com um olhar frio na direção de Jonas. Caio veio com documentos técnicos que provavam como a pressão de desenvolvimento sobre Jonas havia comprometido a qualidade. O investidor inicial falou sobre como a empresa sobe. Jonas estava se afastando cada vez mais de sua visão original. Pedaço por pedaço, uma imagem clara emergiu. A Horizonte estava sendo sacrificada por ganhos de curto prazo. O comportamento de Jonas mudou, visivelmente, de desafio para pânico. Ele tentou questionar as declarações dos envolvidos, atacou-os pessoalmente, até ameaçou. Se vocês me demitirem, vou contar a todos como vocês foram enganados. Os funcionários vão se demitir, os clientes vão se afastar. Vitória permaneceu calma. Você
Superestima sua influência. As pessoas. Aqui estão por trás da missão, não do. Seu estilo de liderança. Depois que todas as declarações foram ouvidas, convoquei a votação para a destituição de Jonas como CEO. Mônica e Tomás votaram. Imediatamente a favor. Vitória também. Como acionista majoritária, dei o voto. Decisivo, unânime. Isso não acabou, sibilou Jonas enquanto se levantava de um salto. Eu sou acionista. Vou processar por destituição ilegal e difamação. Felipe calmamente deslizou. Outro documento pela mesa. O acordo de acionistas contém uma cláusula que prevê a devolução das ações pelo valor de mercado em caso de justa causa. As evidências apresentadas hoje cumprem claramente essa condição. Jonas arrancou. O documento folheou-o apressadamente. Isso nunca vai se sustentar no tribunal. Tente a sorte, respondeu Felipe. Mas, dada a situação das provas, eu não o aconselharia. Pouco depois, a equipe de segurança apareceu. A mesma que me. Acompanhou 2 dias antes para conduzir. Jonas para fora do prédio. A ironia era óbvia para todos na sala. Fui para a cabeceira da mesa, para o lugar que Jonas acabara de ocupar. Todos os olhares estavam em mim. Obrigada pelo apoio de vocês hoje. Comecei, isso foi necessário, mas não fácil. Agora, o foco está em estabilizar a empresa e retornar aos valores que um dia nos tornaram bem-sucedidos. Comecei a delinear os próximos passos, concretos para a renovação financeira e cultural. Uma auditoria financeira completa, reuniões de crise com clientes importantes e uma reunião com toda a empresa para divulgar os eventos, tudo. Isso foi planejado sem demora. O conselho confirmou por unanimidade minha nomeação como CEO. Vitória, Mônica e Tomás expressaram sua total confiança em minhas qualidades de liderança. Logo, após a reunião, marquei uma reunião urgente com a equipe de liderança para essa tarde e organizei uma assembleia de funcionários para a manhã seguinte. A incerteza que Jonas havia deixado precisava ser abordada imediatamente. Do lado de fora, no corredor, Jonas esperava sob a supervisão da equipe de segurança para poder pegar seus pertences pessoais em seu escritório. Quando ele me viu, seu olhar escureceu. Você vai se arrepender disso. Ele sibilou. Eu construí esta empresa. Sem mim, você não era nada. E sem mim, você voltará à ação quente a não ser nada. Aproximei-me dele calmamente. Jonas, eu fundei esta empresa antes mesmo de você fazer parte dela e vou reconstruí-la. Agora que você está saindo, seu pacote de recão é justo, apesar das circunstâncias. Recomendo que você o aceite e siga em frente com dignidade. Ele riu amargamente. Dignidade? Como? Você fez escondendo sua identidade e espionando sua própria empresa? Isso é dignidade? Não. Dignidade significa admitir erros e aprender com eles. Eu cometi os meus. Espero que você também. Aprenda com os seus, enquanto observava. Os seguranças o acompanharem até o elevador, os mesmos que haviam me escoltado para fora apenas 2 dias. Antes, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Alívio por o conflito ter acabado, tristeza pelo que poderia ter sido se Jonas tivesse realmente se comprometido com nossa missão, preocupação com os desafios futuros. Mas, acima de tudo, senti um novo senso de propósito. Era hora de reconquistar? Não. Apenas minha empresa, mas também sua. Alma. A reunião geral na manhã seguinte foi um evento como a Horizonte nunca. Tinha visto. A sala de conferências principal estava lotada de funcionários, de todos os departamentos. Muitos outros estavam conectados por vídeo dos escritórios satélites. A tensão era palpável quando me posicionei, diante da multidão. Meu nome é Carla Mendes. Comecei. Muitos de vocês me conhecem como a gerente de atendimento ao cliente. Hoje quero me reapresentar como a fundadora e acionista majoritária da Horizonte Inovações. Um murmúrio percorreu a sala. Expliquei.
A estrutura em comum criei e os motivos. Por trás dela, eu admito que minha abordagem, embora legal e eticamente justificada, pode parecer perturbadora para alguns, mas eu não queria conhecer esta empresa apenas por relatórios e apresentações. Eu queria vivenciar nossa cultura, pessoalmente, para poder tomar decisões, informadas com base na realidade, não em informações filtradas. Ontem, essa estrutura levou à destituição de Jonas Brandão como CEO, devido a sérias preocupações sobre suas práticas financeiras e direção estratégica. Apresentei uma versão simplificada das evidências que haviam sido mostradas ao Conselho, com foco no impacto em nossa cultura e relacionamento com os clientes, não em acusações pessoais. Em seguida, apresentei as primeiras medidas, o retorno aos nossos valores fundamentais, a criação de uma equipe de cultura com representantes de todos os departamentos e conversas individuais, com cada equipe para mapear preocupações. As reações foram mistas, como esperado. Alguns funcionários pareciam aliviados, outros céticos ou confusos. Yasmin, na primeira fila, levantou-se. Eu trabalho lado a lado com a Carla há anos, disse ela para a amassala. Ela construiu esta empresa com integridade e visão. O que aconteceu? Ontem não foi um golpe, foi um retorno aos valores que nos trouxeram até aqui. Caio a apoiou, relatando como o desenvolvimento original do produto foi baseado em minhas ideias e como isso vinha sofrendo com a queda de qualidade. Recentemente, outras vozes se levantaram. Alguns expressaram frustração com o sigilo, outros expressaram esperança de melhoria no clima de trabalho, que se tornara cada vez mais tóxico. Eu ouvi atentamente, respondi às perguntas e levei cada preocupação a sério. No final da reunião, de 2 horas, a atmosfera havia mudado, visivelmente de tensão para um otimismo cauteloso. Eu não espero confiança cega, conclui. Peço que me julguem por minhas ações daqui para frente, não por promessas. Minha porta está sempre aberta para vocês, literal e figuratively. Esta empresa é tanto de vocês quanto minha e juntos vamos consertar o que foi quebrado. As semanas seguintes foram as mais desafiadoras, mas também as mais gratificantes da minha carreira. Alguns 2 aliados de Jonas tiveram que ser abordados diretamente. Bruno Matos pediu demissão imediatamente. Raquel do RH, no entanto, pediu uma conversa. Ela confessou ter participado de decisões problemáticas e pediu uma segunda chance. Eu traí meus valores profissionais, disse ela abertamente. Mas eu quero ajudar a consertar o dano. Coloquei Raquel no comando da equipe de cultura, convencida de que, justamente seu olhar sobre os erros do passado seria valioso para fazer melhor. No futuro, a atenção da mídia sobre nossa história extraordinária foi imensa. Junto com a equipe de comunicação, desenvolvi uma estratégia de resposta transparente, mas ponderada. O foco estava em nosso compromisso com o avô, empreendedorismo ético e o bem-estar dos funcionários, não no conflito com Jonas. Essa postura nos ajudou a proteger a reputação da empresa em uma fase de transição potencialmente delicada. O negócio operacional também exigia nossa total atenção. Reativei a iniciativa de experiência do usuário com mais recursos. Contatei pessoalmente nossos 20 clientes mais importantes para garantir estabilidade e trabalhei com Diana na correção dos relatórios financeiros. A colaboração com o nosso grande cliente, o grupo global, avançou com sucesso. Itago, o co deles, disse aliviado em uma reunião de projeto. Eu sempre achei que você deveria estar dirigindo a empresa. Agora, tudo faz sentido. Os primeiros 30 dias, como CEO publicamente visível da Horizonte, foram intensos, mas finalmente pareceram certos. Após a mudança de liderança na Horizonte, meu foco principal foi estabilidade e transparência.
instituir reuniões, abertas semanais onde os funcionários podiam fazer perguntas sem medo de consequências. Além disso, ofereciários regulares de portas abertas, nos quais qualquer pessoa podia marcar um horário e falar comigo pessoalmente. Muitas vezes eu me sentava com equipes diferentes durante o almoço para ouvir seus desafios e ideias diretamente, mudar-me para a sala do C. E o pareceu estranho no início, depois de todos aqueles anos na minha mesa simples, deixei a porta aberta o máximo possível e substituí a mesa de conferência formal por uma configuração de assentos mais convidativa e colaborativa. Encontrar o equilíbrio entre a autoridade, de liderança e a proximidade não foi fácil, mas foi crucial. Recuperar a confiança após a traição de Jonas foi um processo. Tive que aprender a não cair no microgerenciamento ou questionar cada decisão. Em vez disso, construí uma equipe de liderança que compartilhava meus valores e, ao mesmo tempo, trazia perspectivas diversas. Minha amizade com Yasmin mudou, já que agora eu também era sua chefe. Continuamos a nos encontrar para tomar café, mas decidimos lidar abertamente com possíveis conflitos de interesse e valorizar nossa amizade, independentemente do profissional. 6 meses após a saída de Jonas, a mudança era palpável. A satisfação da equipe voltou ao nível anterior à sua gestão. A retenção de clientes estava mais alta do que nunca e a iniciativa de cultura havia feito progressos reais no equilíbrio entre vida pessoal e de profissional e na tomada de decisões. Cooperativa. A mídia especializada noticiava nosso novo estilo de liderança e nosso claro compromisso com negócios éticos. Jonas tentou fundar uma empresa concorrente e atrair ex-funcionários da Horizonte, mas sem um produto viável e uma cultura empresarial saudável, o sucesso não veio. E a empresa logo teve que fechar. Não senti satisfação, apenas a lembrança de como as visões podem ser rapidamente comprometidas pelo ego. Minha primeira grande aparição pública como CEO foi no Tech Innovation Summit, no mesmo palco, onde Jonas recebeu prêmios pela Horizonte. Falei sobre nossas experiências e as lições aprendidas. A tecnologia deve fortalecer as conexões humanas, não substituí-las. Isso também se aplica às nossas empresas. Números contam, mas pessoas contam mais. Alguns ex-executivos que haviam se demitido sob Jonas retornaram com novas perspectivas e um entendimento mais profundo da nossa empresa. O retorno deles confirmou nossa mudança de curso, ao refletir sobre meu tempo incógnita na minha própria empresa. Reconheci as vantagens, mas também os limites dessa estratégia. Eu havia obtido insights profundos, mas o sigilo me impediu de resolver problemas diretamente. Em uma sessão de mentoria, eu disse abertamente: se eu fosse fazer de novo, estabeleceria mecanismos de controle mais fortes para a liderança, desde o início. A observação anônima tem seu valor, mas a transparência, realmente importante. Com Vitória, que agora estava oficialmente no conselho de administração. Eu falava frequentemente sobre esses temas. Ela me ajudou a reconhecer que meu papel secreto, embora tivesse sido útil, agora precisava ser substituído por uma liderança visível e orientada por valores. Implementamos novos programas que surgiram de nossas experiências. Um programa PADES, abrangente de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, relatórios financeiros excepcionalmente transparentes e um programa de mentoria para fundadoras, através do qual eu agora podia dar a outras o que Vitória um dia me deu. A jornada de funcionária, demitida a CEO, não mudou apenas a Horizonte, ela me moldou. Aprendi que autoafirmação nem sempre significa confronto imediato. Às vezes significa paciência, coleta de provas e o momento certo para agir. Percebi que preparação e documentação são mais fortes do que
reações emocionais e que alianças, realizadas em valores compartilhados, fazem mais do que qualquer posição de poder. Hoje, a Horizonte Inovações está mais forte do que nunca, não apesar da crise, mas por causa de como lidamos com ela. Crescemos para mais de 200 funcionários em 3 escritórios e ultrapassamos os 100 milhões de reais em valor de mercado. Mas, mais importante do que todos os números é a cultura empresarial que reavivamos. Uma cultura que honra a nossa missão original, fortalecer as conexões humanas nós. Negócios. Minha jornada de fundadora a funcionária demitida e finalmente a CEO me mostrou que a verdadeira liderança não está no título, mas na coragem de proteger algo que vale a pena. Eu me pergunto muitas vezes: o que você teria feito na minha situação? Teria se revelado antes? Teria confrontado Jonas diretamente? Teria escolhido um caminho completamente diferente? Escreve para mim nos comentários. Eu leio cada mensagem. Essa história me mostrou como diferentes perspectivas são importantes. Estou curiosa para saber como você teria lidado com um desafio assim. Se esta história te emocionou, dê um like. E se inscreva para mais experiências reais sobre decisões corajosas na vida profissional. Compartilhe com alguém que precisa de encorajamento para defender o que construiu. Obrigada por me acompanhar nesta jornada e lembre-se, às vezes o lugar mais importante à mesa não é o com a melhor vista,